Isso aqui não é um óculos escuro que eu estou usando que nem um maluco no meu quarto. É um dispositivo XR e AR que me entrega uma tela equivalente a 152 polegadas e uma experiência totalmente imersiva para trabalho, jogo ou até mesmo navegação web. 2026 mal começou e eu já tive acesso a diversos equipamentos interessantes, mas esse aqui com certeza está sendo o melhor deles. Mas antes de falar sobre esse dispositivo, muitos de vocês devem estar se perguntando o que é XR ou AR. Então senta aí que eu vou te explicar isso e muito mais. Dentro desse universo de realidades existem quatro grandes categorias: VR, AR, MR e SC. VR quer dizer Virtual Reality ou realidade virtual, e é a mais antiga desse grupo todo. E provavelmente você já viu ela em algum momento, já que ela não é nada nova. Só para efeito de curiosidade, o primeiro protótipo foi o The Sword of Damocles, criado por Ivan Sutherland em 1968 na Universidade de Harvard. Ele era um headset enorme, pesado e suspenso pelo teto. Ele mostrava apenas wireframes simples, como cubos e salas em 3D com rastreamento básico da cabeça. Isso foi o marco zero da realidade virtual. Hoje, com o headset VR, você é completamente transportado para dentro de um ambiente digital. Nada do seu quarto ou da sua mesa de trabalho continua visível. É uma imersão total. Alguns exemplos desse tipo de dispositivo são o MetaQuest 3 e o PlayStation VR 2. AR quer dizer Augmented Reality ou realidade aumentada, e essa não apaga o mundo real, ela só adiciona informação a ele. Através de uma lente ou uma tela transparente, você vê o que está à sua volta, mas sobreposto a isso, aparecem elementos virtuais, tipo janelas flutuantes, mapas e objetos em 3D. É o que o meu dispositivo faz agora. Eu consigo ver tudo no meu quarto, mas também vejo uma tela virtual de cinema pairando aqui na minha frente. É como se ele ampliasse o meu mundo físico com uma camada digital por cima. Agora, MR quer dizer Mixed Reality, ou realidade mista. Ele mistura as duas anteriores de uma forma mais inteligente. Ele consegue entender o espaço físico e permite que os elementos digitais interajam com o ambiente real. Um objeto virtual pode encostar na mesa, sombras se ajustam conforme a luz da sala e você pode até manipular esse objeto com as mãos reais. É como o AR evoluído, e é aqui que as coisas começam a se parecer com ficção científica. Por último, o termo que está começando a aparecer agora, SC, ou Spatial Computing. Imagina a computação deixando de ser algo que acontece só dentro das telas e se tornando parte do ambiente físico. A computação espacial vai utilizar de sensores, IA e reconhecimento de espaço para entender o que você faz, onde está e como interagir. Ele é o coração por trás da próxima geração de dispositivos, onde as interfaces deixam de ser janelas planas e passam a ser tridimensionais e contextuais. Em vez de te prender a um monitor, a tecnologia se molda ao seu espaço. No fim das contas, todas essas camadas, VR, AR, MR e SC, fazem parte da mesma jornada: levar a interação digital para além das telas, para dentro do nosso próprio mundo físico. E é justamente por isso que quando eu coloco esse óculos aqui, eu não estou só olhando para uma tela flutuante, eu estou literalmente dentro do futuro da computação pessoal. XR quer dizer Extended Reality ou realidade estendida, e ele é o guarda-chuva que cobre todas as tecnologias imersivas. É como se fosse o mundo das realidades digitais, onde a gente mistura o que é físico com o que é virtual. Mas ele não é só uma soma, ele é o espectro contínuo, onde essas tecnologias se misturam e evoluem, fazendo com que o mundo real e o virtual se tornem um só. Falando agora desse dispositivo, esse aqui é o Luma Ultra da Viture, um óculos de realidade estendida com diversas possibilidades de uso. Eu recebi ele aqui nessa caixa gigante que veio com alguns acessórios: o Viture Neckband, dois controles em parceria com a 8BitDo, sendo um no layout Xbox e um no layout Switch, uma série de adesivos, o Viture Luma Pro, um adaptador USB-C para conector magnético e a Viture Pro Mobile Dock e alguns pins. Os controles são bem bonitos e são as versões do 8BitDo Ultimate 2C, que são os controles que eu gosto muito, inclusive eu já tenho dois em casa. O do Xbox é transparente com detalhes em preto e verde. E o do Switch é preto com detalhes azul e vermelho, para lembrar o Nintendo Switch. A Pro Dock é um dispositivo para conectar os óculos do Nintendo Switch, Switch OLED e Switch 2. Ele é bem compacto e muito bonito, e o ponto mais legal é que você consegue ligar dois óculos da Viture no seu videogame. A Neckband é um computador portátil completo rodando Android que você coloca no pescoço e liga no óculos. Ele te dá um acesso completo e imersivo a qualquer aplicativo disponível para Android, e vem com uma bolsa de transporte muito bonita e com uma qualidade premium. E a estrela aqui é o Viture Luma Ultra, que vem nessa caixa com visual muito bacana.
e como todos os outros produtos, vem com um guia rápido diretamente na caixa. Ele também vem com 4 tipos de nosepads magnéticos para que você consiga encontrar o mais confortável dependendo do seu rosto. Aqui nessa case temos o óculos em si. Aqui em cima temos um ajuste para miopia de até -4D, para pessoas como eu não precisarem utilizar óculos com ele. Mas caso você queira ou tenha um grau superior, eles também fabricam um frame com prescrição que você pode conectar magneticamente. E tem muita coisa embarcada nesse óculos aqui. Ele tem 2 telas Sony com resolução 1200p 4K-like com iluminação de até 1500 nits, o que quer dizer que você consegue enxergar a tela até na rua e com luz do sol. Só para você ter uma ideia, o MacBook Pro M5 ou o iPad Pro M5 entregam 1000 nits em conteúdo SDR com pico de 1600 nits em conteúdo HDR. O sistema de som embutido tem alto-falantes da Harman. Uma feature muito bacana é o filme eletrolítico, que através de um clique faz com que os óculos fiquem escuros para uma imersão total. Ele tem ajuste nas pernas do óculos, ajustes de angulação, efeitos de luzes e muita personalização para deixar ele confortável e dependente do formato do rosto. Aqui na case também tem um cabo USB-C para conector magnético que podemos utilizar com um computador ou qualquer dispositivo que tenha suporte à conexão DP via USB-C. Existem algumas formas diferentes de utilizar esse dispositivo, mas podemos categorizar aqui em 2 maneiras: tela externa ou dispositivo XR. Começando pela mais simples, que sinceramente é a minha favorita, que é a tela externa. Eu consigo plugar o Luma Ultra XR diretamente em qualquer dispositivo que tenha modo DP por USB-C e utilizar ele como uma tela externa. Dá para plugar no meu computador, seja Windows, Linux ou Mac, e ter uma tela com 1920 por 1200 e 120 Hz com um tamanho equivalente a 152 polegadas. Eu posso usar o meu notebook em um trem ou avião sem ter que me preocupar com o que as outras pessoas estão vendo, muito melhor do que aquelas películas de privacidade que a galera coloca no MacBook. Ainda como tela externa, esse dispositivo brilha muito ao ser utilizado com videogames portáteis, como é o caso do Steam Deck ou do Nintendo Switch. E é muito confortável jogar com uma tela de 120 Hz gigante, com a minha cabeça na posição que eu quiser. Eu posso reclinar a minha cadeira ou até mesmo deitar na cama e não ter o problema dos braços doendo por ter que manter o console levantado. E o melhor, a qualidade do áudio é muito boa. Ele tem 2 alto-falantes que ficam direcionados diretamente na orelha com um som muito bem definido, e que os outros só vão conseguir ouvir se estiverem colados a você, e o volume no máximo. Fora isso, é praticamente imperceptível. A privacidade é extrema. Olha, aqui em casa eu tenho uma televisão muito boa da Sony, mas a qualidade desse óculos aqui é absurda. Eu tenho preferido jogar aqui do que na TV. Fora a imagem, o conforto é muito maior. Fica difícil eu conseguir mostrar para vocês a qualidade dessa tela, mas eu vou tentar filmar o que eu estou vendo, mas tenha certeza que isso aqui não é nem 10% da qualidade real. Como uma tela externa, ainda existe o modo Spacewalker, que é um aplicativo da Veeture, que após instalar, você consegue escolher entre múltiplas telas para serem utilizadas com óculos. Você pode escolher entre tela única, 2 telas lado a lado, 3 telas lado a lado, 3 telas empilhadas, ultra-wide panorâmica, 3 telas em formato vertical, horizontal, vertical. E isso é interessantíssimo para quando eu viajo e preciso levar o meu computador. Fica muito difícil levar uma tela externa, mas com o Veeture Luma Ultra eu tenho 3 telas e um tamanho extremamente compacto. Aqui, por exemplo, eu estou no modo ultra-wide panorâmico, e eu posso inclusive chegar a tela mais perto ou mais longe, e essas movimentações que estão acontecendo aqui são basicamente os movimentos da minha cabeça. Também dá para alterar o tema do fundo entre várias escolhas, ou até mesmo colocar uma imagem custom ou nenhuma imagem. Mudando para o modo vertical, horizontal, vertical, eu ganho muito mais espaço de trabalho, podendo posicionar várias janelas e ter tudo facilmente disponível. As possibilidades aqui são enormes. Pensa bem, você vai viajar a trabalho e leva só o computador e o óculos. Não precisa carregar 2 ou 3 telas portáteis. Tá tudo aqui, sempre disponível na hora que você quiser e quase não ocupa espaço na sua mochila. Agora, como dispositivo XR, isso aqui fica muito interessante. Lembra da neckband que veio com ele? Esse é um dispositivo completo com Android, e eu vou tentar te mostrar como seria essa experiência imersiva. Basta conectar o neckband no óculos, ligar, e aqui temos a interface do Spacewalker, que é essa UI do sistema, com o mesmo nome do software do PC. Aqui temos um dispositivo 100% standalone, que podemos controlar pelo celular através do app Neckband Remote, onde teremos acesso a um trackpad e teclado, mas o mais interessante nem é isso. Podemos ativar o modo Gesture e, através das câmeras dos dispositivos, podemos interagir com as telas, colocá-las onde quiser e abrir aplicativos. Aqui, inclusive, tem alguns aplicativos da própria Veeture, como o Ghost Party, Solar System e Dream Brush. No Solar System, podemos explorar o sistema solar e ver informações sobre os planetas. Isso aqui é muito interessante, eu imagino se tivesse acesso a algo assim na escola. Essa imersão pode ser muito interessante no ambiente de ensino.
No Dream Brush, seu ambiente vira uma tela de pintura tridimensional e você consegue desenhar no ar. Tudo isso é muito legal, mas esses recursos são apenas exemplos de como aplicações podem ser utilizadas para se misturar no mundo real com o uso da realidade aumentada. Mas isso aqui é um dispositivo Android, então nós podemos instalar qualquer aplicativo ou jogo que estiver disponível na Play Store. No geral, a qualidade da imagem do Luma Ultra é superior a qualquer monitor ou TV que eu já tenho ou já tive, e eu arrisco a dizer que é igual ou melhor à tela do MacBook Pro M4. O sistema do Neckband funciona muito bem e definitivamente pode ser um substituto para um tablet para jogos ou assistir filmes no YouTube, ou qualquer outro tipo de mídia. Na minha experiência, eu tive utilizando os óculos com a Neckband por 2 horas direto e a bateria ainda ficou em torno de 35%. Na página do produto, eles informam que ela pode durar de 3 a 4 horas com jogos pesados. Esse dispositivo é muito interessante e resolve diversos problemas, mas aqui vem um problema: ele não é muito barato. No momento de gravação desse vídeo, o Luma Ultra está custando $599, podendo ser adicionado com alguns bundles, como por exemplo a dock e o controle com layout do Switch, por mais $118, ou a Virtual Pro Neckband com adaptador USB-C e o controle com layout Xbox por mais $328. O MetaQuest 3 custa $499 e o Apple Vision Pro custa $3.499. Tudo bem que esses são dispositivos totalmente diferentes, mas eu não me vejo utilizando eles, porque eles são muito brutos. Com o Virtual Luma Ultra, eu posso usar ele durante o dia inteiro sem ter problema algum, já que ele é bastante discreto. Apesar desse óculos ter o ajuste de miopia, que é o bastante para o meu grau atual, ele só funciona para a tela. E sem o meu óculos não dá para usar ele o dia inteiro, mas aqui tem uma solução. No próprio site da Virtual dá para comprar por $79 a lente de prescrição com o seu grau, ou por $29 dá para comprar só o frame e fazer a lente em alguma ótica. O dispositivo em si é muito interessante e tem o seu público-alvo. Ele resolve diversos problemas muito específicos, como a possibilidade de múltiplas telas para viagens longas de avião ou trem. Inclusive, eu acho que eu vou comprar a lente de prescrição logo mais, porque eu vejo bastante potencial em utilizar esse dispositivo no dia a dia. Eu poderia, por exemplo, ao viajar, utilizar esse óculos como um navegador com o Google Maps no canto da tela, para poder me locomover de um ponto A para um ponto B, sem precisar ficar pegando o telefone toda hora. Cada vez mais eu vejo que a tecnologia está chegando junto para ajudar o nosso dia a dia e desbloquear funcionalidades que até pouco não eram possíveis. E você, acha que um dispositivo desse vai ser tão vital quanto um celular no futuro? Ou tem algo mais que você gostaria que eu explorasse nesse dispositivo? Me conta aqui nos comentários. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal exclusivo para membros no Discord. Se você quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!